Já estamos no ar com Rogerinho Convida. Sabiam que é esse o nome do programa? Mentira, não é não. Eu sou convidado aqui hoje pela galera da Avat, é isso? É assim que fala? Avat. Vou perguntar para a presidente em primeiro lugar, que é a atual presidente, né, Vanessa? Vereadora lá de Travesseiro. E então, como está sendo isso? Tu esperava no início do ano que tu ia acabar o ano como presidente da Avat? Então, uma boa tarde, um prazer estar aqui contigo. Acompanho o Rogerinho Convida, tá? Obrigado. Às vezes, não sempre. A gente combinou isso antes do ar. Então, uma boa tarde aos meus colegas e uma boa tarde especial aos telespectadores, né? Então, quando a gente assume o compromisso de estar à frente de um município, estar à frente representando as pessoas, a gente precisa realmente assumir um compromisso e saber que dentro de um ano ou de outro a gente pode assumir outros, né? Então, este ano eu acabei não indo à reeleição e como foi o ano, então, das eleições, o presidente atual, ele não pode estar concorrendo, né? Então, por isso que eu acabei assumindo esse papel, né? Tu substituiu, então, o nosso candidato em Mussum, que não passou. E por isso ele teve que pedir licença, então, que aliás é o Bastiani, né? Marcos, isso. Ele não se fez presente hoje, mas estava falando aqui com a gente, enfim, alguns imprevistos e não pôde estar aqui. Mas daqui a pouco a gente volta, eu quero saber mais do porquê que tu não foi à reeleição. A galera de Travesseiro tá triste contigo. Um pouquinho só. É sempre legal ter gente jovem na política, né? Eu acho que a gente está num período de uns anos para cá tentando renovar a nossa política, que sempre foi muito engessada, sempre foram os mesmos. Então, caras novas estão surgindo, né? Como a Vanessa, por exemplo. E lá em Taquari também. A galera de Taquari já faz tempo que tem uma cara nova lá. Lá em Taquari faz tempo, né? Aliás, lá em Taquari ficou 12 anos com uma cara nova, né? A gente começou a participar da política em 2012, né? E finalizou o ciclo agora em 2024, né? A gente foi à reeleição e não se reelegeu, né? Isso também faz parte do processo, é um processo que a gente tem que aprender a lidar com ele, né? A política ela é feita de ciclos e a gente vai ocupando os espaços, ocupando esses ciclos conforme a gente vem tendo uma produção junto à sociedade, né? Então, esse é um momento diferente, uma eleição diferente que a gente participou lá na cidade e agora a gente vai ficar um pouquinho observando aí para ver como é que vai ser o andar da carruagem. Sim, e tu foi presidente da Avat em 2021, né? Isso, a gente foi presidente da Avat em 2021, né, numa proposta bem interessante ali que o meu colega Diego nos trouxe lá logo em 2020, pós nós ter perdido uma eleição na Avat, né, e aí a gente se reorganizou para que a gente pudesse voltar com algumas ideias que a gente vai discorrer aí no andar do programa aí, para que a gente pudesse colocar a Avat no lugar que a gente sempre acreditou que ela deveria estar. Sim, sim. O Leandro Mariante, então, a gente não falou o nome dele. O teu partido é o? Eu sou o Leandro Mariante, vereador do PT na cidade de Taquari, lá, né, desde 2012, aí a gente participa do processo, 2012, 2016 e 2020. É uma figura muito conhecida aqui no Vale, né? O Leandro, acho que dificilmente alguém do meio da política não conhece ele. Referência lá em Taquari, acho que é na nossa região também, né? E falando nisso, tem gente que nasceu na política aqui. Tem gente que, pelo amor de Deus, que desde pequenininha, teu pai, quando tu era criança, ele já era político ou não? Isso veio depois? Na verdade, eu aprendi a fazer política com 5, 6 anos de idade, né? A gente era da turma no caso do MDB, lá em Cruzeiro do Sul, em que nós tínhamos um grupo muito forte de mulheres que atuavam na política e as crianças sempre acompanhavam. Então, eu sou da época do comício. Não que eu sou uma pessoa com muita experiência de vida, assim, né? Mas eu sou da época do comício, em que... Tu vai me chamar de velha, não, Rogério, jamais. para. É a Vanessa que tá rindo aqui, não tá pegando o microfone dela. A gente pequeno ajudava, né, e adesivava a galera, entregava panfleto, pedia voto de casa em casa, mas eu nunca tinha concorrido. Meu pai foi vice-prefeito 8 anos, sempre trabalhou nas administrações em Cruzeiro, trabalhou na administração Estrela também, foi secretário de várias pastas, e em 2020... eu fui convidada pelo partido para concorrer. Assim, do nada? Do nada, assim. A Adriana Schosser chegou um dia para mim e me disse assim, e aí, o que tu acha de concorrer para vereadora?
E eu me assustei um pouco, porque uma coisa é tu ajudar alguém a fazer campanha, outra coisa é tu colocar o nome à disposição. E aí acabei aceitando o desafio. E na época eu fui a vereadora mais votada, agora fui à reeleição, me elegi novamente. Então esse é só o teu segundo mandato. É, o segundo mandato. E tu já foi presidente da AVAT lá em 2023, né? Isso aí, fui a primeira mulher a assumir a associação, muito por conta desses meus colegas que me incentivaram muito, especial o Leandro, né? Quando eu dizia que, Leandro, vereadora de primeiro mandato, como é que vou entrar na AVAT de presidente? Diz ele. Segue fazendo o trabalho que tu tá fazendo e só vai que nós vamos te ajudar. E deu super certo, assim, foi um ano bem bacana. Sim. Um desafio bastante grande, porque muito embora as pessoas achem que é só estar ali, não é, né? Existe toda uma programação que a gente faz por trás disso, e a ideia sempre de fortalecer o poder legislativo, né? Que às vezes os próprios vereadores não sabem o poder que eles têm na mão, né? Que é dentro de uma Câmara, através do voto, através da apreciação dos projetos. E é isso que a AVAT trabalha também muito, Rogério. É a questão do fortalecimento e da capacitação dos vereadores para entregar lá na ponta, que é lá no município, um produto de qualidade, né? Que legal. A gente vai falar mais sobre isso também depois, mas essa então é a Daia Maria, para quem não conhece, também um rosto muito famoso aqui na nossa região, filha do Zairan, que eu esperei para não falar o nome errado. E também, teu pai tem um nome já muito forte. Aqui em Lajeado aconteceu esse ano de a filha de um político muito tradicional ser eleita como prefeita, né? Que é a Glaucia Schumacher. E tu acha que isso também te ajudou a trazer mais voto ou isso te atrapalha, às vezes? Na verdade, na minha primeira eleição, eu sempre digo, basicamente, a minha votação, muito dela veio do meu pai, né? As pessoas conheciam muito ele e a gente acabou meio que transferindo a credibilidade do meu pai para mim, mesmo que eu tenha já feito um trabalho na cidade, né, em várias frentes, mas querendo ou não, a gente agrega, né? E aí nessa última eleição meu pai também concorreu, então eu perdi meu maior cabo eleitoral, né, tecnicamente, porque ele não podia pedir voto para mim, ele era o conjunto. Mas enfim, daí eu também já era conhecida como a Daia Maria, né, a vereadora, diante de pautas aí que a gente defendeu na cidade. Já tinha feito teu nome, né, Daia? Mais ou menos, né? Eu sempre digo, ser filha do meu pai é uma honra, né? Porque toda casa que eu passo, alguém fala bem dele. Eu sempre digo para os meus filhos, se um dia eles tiverem 1% falando bem da mãe do jeito que as pessoas falam do meu pai, já venci na vida. Acho difícil, mas tudo bem. Não, faz assim, Rogério. E último, porém não menos importante, é o nosso querido Diego, lá da cidade de Encantado, não é isso? Isso. Eu sou vereador segundo mandato, né, reeleito por terceiro, em Encantado. E em 2018 fui candidato a deputado federal. E naquele ano a gente juntou um grupo de candidatos, a Marili, a Marielle, eu, o Sérgio Knipoff, e a gente, mais o pessoal que estava junto com a campanha, e a gente começou a mapear mais ou menos uma ideia de vale, porque nós nem tinha sido eleito, né? E a gente começou a pensar como que poderia mudar isso e tal, e fomos ligando as pessoas assim ao redor para concorrer à VAT em 2018 ainda. Foi aí que a gente já conhecia mais ou menos o Leandro dos encontros da associação, que eu já participava mesmo no primeiro mandato, eu fui eleito em 2016 a primeira vez. E daí a gente começou a planejar e ver e tal. Em 2018 a gente concorreu numa chapa pensada em toda essa caminhada que a gente tinha feito, né? E quem concorreu aquele ano fui eu e o Blau, né? O Valdir Blau aqui de Lajeado. E no fim, né, parecia que a gente era oposição, enfim, criou um ambiente ali de disputa que não precisava, né? Nós queríamos contribuir, e a gente acabou perdendo por 4, 5 votos, uma coisa assim naquela vez, né, Leandro? Mas continuamos conversando, né? A gente ia nas reuniões, sempre encontrava o Leandro, encontrava os outros vereadores, a gente trocava umas ideias sobre isso. 2020 teve a pandemia, que prejudicou muito a AVAT, né, o trabalho do Valdir. E no final do ano tava aquela coisa, e vai ter alguma coisa. Eu me lembrei da pauta, a gente fez umas reuniões e eu tomei a liberdade de ligar pro Leandro para a gente fazer uma chapa única, né? Para a gente fazer um projeto que fosse passar os 4 anos, né?
Tipo, a gente falava muito que era 2 anos o mandato do presidente. A gente fez uma reforma estatutária, porque o estatuto também era meio para ter, né? Então a gente fez uma reforma estatutária, a gente mudou algumas coisas importantes nesse sentido, mas já naquele ano, em 2021, que eu sou de 2021, o Leandro é 2022, a Thay é 23, o Marcos e a Vanessa 24. E eu fui eleito para 2 anos, mas eu tinha acertado com o Leandro que eu faria 1 ano, renunciaria e faria o 2º ano ele. E a gente conversou muitas coisas que no fim acabaram acontecendo, como o site tem uma biblioteca online, né, a gente ainda não estimula muito o site, mas de qualquer forma é uma coisa que é importante a gente lidar, porque tem a ver com um banco de projetos para ajudar o vereador, treinamentos para os vereadores. Então, muita coisa que aconteceu nesses 4 anos, né, foi em função daquela conversa que a gente teve em 2020. E daí fomos para uma eleição online, que, né, era a época da pandemia, 21 de novo. Fomos eleitos com totalidade dos votos, né, todos. E foi um ano desafiador para nós. A gente fez bastante trabalho, mas foi desafiador. Mas então não existia, vocês inventaram um sistema novo. Não era desse jeito que funcionava antes, né? A gente, conhecendo um pouco o sistema, né, e também a dificuldade que é trabalhar dentro de uma instituição, afinal, ela não te onera, né? Ela não te paga. O vereador, né, que é eleito a presidente da AVAT não ganha nenhum centavo a mais por isso. Ele não recebe nada por isso, né? Só os né, de um modo geral, não só o presidente, os demais também não. Nenhum membro da diretoria, né? Ele é remunerado, né? Então... E a gente não tem a dimensão do tamanho de uma instituição, né? E quando a gente começa a trabalhar com ela, a gente vê, porque afinal a AVAT, ela abrange 36 municípios, né? E a gente agregou Venâncio Aires, né? Venâncio é uma cidade grande, quase que do porte de Lajeado, que veio conosco, e isso aí é uma representatividade de quase 400 vereadores, né? Então aí, só por aí tu já vê o tamanho da AVAT e a importância. Mas ela estava um pouco adormecida, né? E acho que foi isso que esse grupo, claro que a gente sabe que se teve uma dificuldade da pandemia também, né? Nós, eu e o Diego, pegamos a associação com 9 câmaras filiadas, né? Isso é muito difícil de tu trabalhar, assim, nós tínhamos pouca adesão no Vale, né? Nós estamos finalizando, acho que com 29 ou 30. Né? Era o que eu ia perguntar. Que é 29 ou 30 que a gente está agora nesse final de mandato da Vanessa aí, mas então ele é desafiador. E principalmente uma questão bem importante que não é clara à comunidade, né? O vereador não sabe o tamanho que ele tem, nem a importância que ele tem. E quanto menor a cidade, mais difícil de tu fazer ele entender isso aí, né? Nós aqui no Vale ainda temos muitas câmaras que são puxadinho da prefeitura, né? Sim. Que nem tem o seu espaço físico. Estão dentro da prefeitura ainda, né? Numa salinha. E se acham que fazem parte da administração e que estão... Não, e não é. É um poder separado. É um outro poder que tem outras atribuições e que precisa agir como outro poder, porque senão não é muito legal para a cidade. A cidade perde. Uma cidade que tem uma Câmara atuante, ela cresce muito mais rápido. Com certeza, né? Eu acho que a primeira coisa que, aliás, a gente fez um vídeo esses tempos, pouco antes da eleição, perguntando na rua as pessoas o que um vereador fazia. Que, na verdade, a intenção desse vídeo pegou mal para algumas pessoas aqui em Lajeado, que elas não entenderam, o pessoal lá da Câmara, no caso. Eles acharam que a gente estava cornetando os vereadores, e era justamente o contrário. Era perguntar para as pessoas se elas entendem o que um vereador faz, para elas entenderem o papel do vereador e o papel do cara que ela está votando, porque simplesmente ela vai para a urna e muita gente nem sabe em quem vai votar e muito menos o que esse cara vai fazer depois. E o que mais me intriga disso tudo é que muitos que estão ali dentro desses 400 e pouco, nem eles sabem o que tem que fazer um vereador. Então, como tu disse, o cara tá ali dentro achando que é papel de executivo e não é. Então, vamos explicar, eu acho que... tentar explicar em miúdos o que um vereador faz mesmo, porque eu acho que é uma pergunta que fica pairando no ar e muita gente não sabe. É um cara que vai lá uma vez por semana na Câmara e ganha o salário dele. E não é muito maior que isso, é muito mais complexo que isso, né? Então, como que vocês resumiriam esse papel do vereador? Bom, são várias funções, mas começaria por onde? Não, eu acho que o legislativo é um dos 3 poderes, né? Começa pelo início, que é a Constituição. A gente tem o judiciário,
tem o executivo, que executa, tu entende? Não adianta o vereador querer fazer. O verbo fazer não é diretamente, né, ligado ao vereador. O vereador legisla. Quem executa, quem faz é o executivo. É para isso, sabe? As palavras ajudam. Exato. E na prática seria, quero botar uma lixeira na minha rua. Não vai conseguir. Eu vou pedir pro vereador, ele vai lá buscar a lixeira com o carro dele e botar ali. Ele pode fazer esse papel, sabe? Isso é um papel que ele faz, a intermediação da comunidade com... Ele indica, né? Ele indica, através da Câmara de Vereadores, troca de lâmpada, que é o que a galera muito utiliza, o vereador, né? É papel do vereador também, porque, querendo ou não, nós somos a representação das pessoas, mas nós somos muito além do que trocar uma lâmpada. O vereador tem um potencial enorme no sentido de que muitas vezes vem projeto do executivo e um projeto que talvez não caiba dentro daquilo ali. E a gente consegue balizar aquilo, tu entendeu? Só que tem muita gente que não sabe que consegue balizar isso, que através do voto dela tu derruba um projeto. Nós falávamos antes do vereador, ele não tem a noção da grandeza do poder que ele tem de nortear o andamento de uma cidade. Porque se a gente quiser, a gente derruba projeto, a gente reprova, a gente emenda, a gente melhora, tu entendeu? Quer aprender a ser vereador? Aprende com o nosso presidente da Assembleia, da Câmara dos Deputados, com o Lira, né? O Lira é um excelente presidente, gostem ou não gostem. Ele faz a gestão da casa independente. A Câmara dos Deputados, ela faz uma gestão independente e esse é o histórico dos seus deputados, né? Sempre os seus presidentes têm uma marca forte. Eles assumem o comando e não é nada diferente do que deveria ser feito na cidade. É um espelho, só que na né? cidade, o vereador se acoa, né? Ele se diminui. Ele que é um cara que é eleito pela comunidade, que é o grande representante, né? Porque quem é eleito com 100% dos seus votos é o vereador. Agora, o prefeito ele tem uma representatividade, 30%, 40%, 60%, entende? Só que o vereador ele é 100%, quem votou nele está ali. Ele é 100% representativo. E ele não entende isso aí. E esse foi um trabalho que a gente iniciou, mas a gente tem muito para caminhar ainda. Os legislativos precisam avançar muito e a gente espera que, na sequência, né, os presidentes da AVAT, os presidentes de Câmara, eles comecem a entender o tamanho e a grandeza do legislativo. Na verdade, contribuindo também, eu senti bastante a questão de mas o vereador tá aí só pra gente pedir uma carga de brita. O vereador tá aí, vai ali, recebe e daí ele pode pagar uma cerveja na festa. É muito engraçado essa questão, porque isso me deixa bem indignada. E nesses 4 anos me deixou bem chateada, né? Tá, mas e o resto? Quando tu tem algum pedido, o secretário não te atende, onde tu vai recorrer? Tu vai tentar falar com o prefeito? Se o prefeito não te atende, né? Então o vereador tá aí para te representar, para ter esse olhar, né? Tu não vai saber quem votou em ti, entre aspas, né? Eu sempre dizia isso. Atrás da urna... Passou de 30, tu já não sabe mais quem votou em ti. Né? Atrás da urna, cada um faz o que quiser, né? Ele pode olhar no fundo... Passou de Leandro. Do grão dos teus olhos e... votei em ti, mas quem garante, né? Então, no momento que tu tá ali, como os colegas comentaram, tu tem esse poder de dizer, não, esse projeto vai ser importante para a comunidade, esse projeto o prefeito quer dali a pouco se fazer em cima dele, não vai ser bom para a comunidade, vamos olhar com outros olhos. Nem todas as câmaras têm advogado, tem assessoria jurídica. Não, tem câmaras ainda que não tem. Então... Se nós não temos câmara, como é que não vamos ter assessoria jurídica e contábil? Verdade. E a AVAT faz esse papel. Isso que eu ia comentar. Isso aí. Jurídica. Hoje nós temos também assessoria jurídica pela AVAT, então a câmara que precisa de uma mão, o vereador, né, tem o contato direto ali, não só da AVAT, do assessor também. Então... a gente vem para tentar melhorar as câmaras, melhorar o papel do vereador, melhorar o vereador como profissão mesmo, né? Porque muitas pessoas acham que, sei lá, se é esporte, se é lazer, né? E que não assumem propriamente esse papel, né? Fazendo um pouco o papel do advogado do diabo, tem muito vereador que acaba
se aproveitando dessa questão de ir lá e trocar uma lâmpada, trocar uma lixeira, trazer brita, para também angariar votos. Então acaba que se cria uma cultura de que, bom, esse é o papel do vereador, por muitos vereadores, né? Por eles usarem isso para ganhar voto. E aí às vezes o vereador se justifica o que a população pensa. Às vezes pensa, é isso, é verdade. Agora tem muito vereador bom. Não, com certeza. A gente jamais pode generalizar, né? Não dá para generalizar. E pelo contrário, né? É o contrário. Quem mais faz barulho, quem mais, digamos, deteriora essa noção que a comunidade, a credibilidade do poder legislativo e dos políticos em geral, né, é minoria. É minoria. É aquela coisa de talvez 90% das pessoas aqui fora, elas são do bem. Mas os 10% do mal, eles fazem muito barulho, né? Eles chamam muita atenção. E acho que na política isso é extremamente real. E essa demonização da política, nós temos que ter um cuidado e principalmente, Rogério, a gente tentar quebrar esse paradigma. Exato. Porque a gente... E não é diferente quando a gente fala em Taquari, ou em Lajeado, ou em Encantado, ou em Cruzeiro, ou em Travesseiro, as realidades são muito semelhantes, né? Lajeado foge um pouquinho, porque ela já é uma cidade um pouco maior, né? Mais urbanizada, então ela tem algumas características diferentes. Mas nós não podemos demonizar os políticos, e eu vou te dizer por quê. Porque nós estamos afastando as boas pessoas da política. Hoje, eu tenho certeza que tu, com o teu trabalho, tu conhece várias pessoas que poderiam estar na política e fazendo uma boa política. Mas o que vem acontecendo, né? Essas pessoas vêm sendo subjugadas e afastadas da política, porque se cria o jargão, de um o político não faz nada. Né? Cria um preconceito. Que o político não trabalha, que o político não é sério. Eu não aceito o cara dizer, né? Porque onde eu estiver no lugar, quer dizer, todo político rouba. Eu digo, só um pouquinho, eu nunca roubei. Não sei de qual político tu tá falando. E a gente sente isso, né, Leandro, quando tu tem que montar o teu time para concorrer. Porque nós não conseguimos chegar em 10 candidatos que nós precisaríamos ter para concorrer nessa eleição. Para fechar o time. E a maioria dos partidos não conseguiu fazer isso. Porque boas pessoas não querem participar da política. Fala em política num determinado grupo, as pessoas dizem assim, não me fala em política, disso aqui eu não quero nem fazer parte. Cara, se a gente que é do bem não fizer parte da política, quem vai fazer parte? Quem é que vai ocupar esse espaço? O cara, aquele que talvez só vai... O oportunista. Exatamente. O oportunista ocupa os espaços, né? E é assim em qualquer camada da sociedade, né? E nós temos essa ferramenta, então é importante que a gente faça essa interlocução. E eu sempre brinco, né? Eu participei, como tu falasse, né? Eu tive em toda a imprensa aqui do Vale, né? Em todas as rádios, em todos os canais de comunicação que teve, eu participei. Eu sempre digo, me chama que eu venho. Eu estou sempre disposto a falar porque eu gosto e porque eu não gosto. Sim. O que eu concordo e o que eu discordo. A gente tem que trazer o legislativo, a gente tem que trazer as pessoas que participam da política. Nós temos muitos prefeitos também, bons prefeitos, que também não botam para fora, né? Tudo que poderiam botar, que tenham mais potencial, né? Então a gente tem que trazer. Eu disse que eu fui convidado, né, para ser candidato. Eu fui nas algumas pessoas que eu conhecia, né? E as pessoas perguntavam, por que tu quer fazer isso? Tu tá tão bem, por que tu quer fazer isso? Quer te incomodar? Tu quer estragar o teu trabalho? Tu é um cara bom, agora tu vai ser político. Não, o cara me disse... de errado na tua vida? O que houve? Por que tu quer ir? Qual que é o motivo? Sabe? Sério? As pessoas a expressão que me usaram, tu sabe o vespeiro que tu tá entrando? Não, e eles diziam tipo assim, isso não é coisa pra gente séria. Era isso. Quando é o contrário, né? Quando é o contrário. Quem tá nos vendo aí, a política é para as pessoas sérias, para as comprometidas, para as que trabalham, para as preferências que tenham mais que um trabalho ainda, para que elas estejam lá e sejam a representatividade real. E, Leandro, assim como, se me permite, Rogério, assim como o mal político não aparece do nada lá. Alguém votou no cara. Tu entendeu? Não tem como um político ruim aparecer lá e continuar se reelegendo, e daí as pessoas, sabe? A gente tem que conversar como sociedade sobre o que a gente quer. A gente tem que conversar como partidos o que a gente quer. Tu entende? Como assim essa pessoa foi eleita? Alguém votou nele. E a pessoa... Não tem como a pessoa aparecer na Câmara sem ter uma quantidade de votos. Até porque as urnas eletrônicas, né, elas são totalmente confiáveis, né?
Assim polêmica. como a falta de representatividade feminina Sim. nas câmaras. Aliás, vamos segurar essa aqui pra gente fazer um intervalinho de 1 minutinho. Vamos voltar falando disso, das mulheres na Câmara, da polêmica que o Leandro já tá largando aqui. E, enfim, muito mais assunto já, daqui a pouquinho. E vamos tomar uma água, pode ser? Estamos de volta! É o intervalo polêmico aqui. Começaram a falar de urna eletrônica, falar de um monte de coisa, mas o assunto que a gente prometeu falar agora é das mulheres na política, das mulheres no poder legislativo também, no executivo, por que não? Aqui em Lajeado, hoje a gente tem o que? São 3, né, eleitas para 2025 no poder legislativo, não foi? A Paula, a Ana e esqueci a do PT, a Rosane. Então, 3 mulheres. Parece que é um monte, mas não é, porque são 15 vereadores, né? Então, 1/5 apenas são mulheres. Então, se a gente for comparar com a sociedade em geral, é muito disparelho, né? E vocês chutaram essa porta alguns anos atrás já, né? Mas eu vou aproveitar a polêmica, né, Rodrigo? Tu falou em polêmica, nós estamos aqui com 50%, né? 2 homens e 2 mulheres. Mas nós temos aqui... E sempre foi uma ideia do Leandro, da gente ter equilíbrio entre os partidos, ser sempre a troca dos partidos e a gente ter meio a meio nas nossas chapas. Sempre foi cuidado isso. O Leandro sempre teve isso. A gente vai ver todos os mandatos desde 2021, a gente teve esse equilíbrio. E achamos excelentes pessoas para nos auxiliar. Mas eu quero jogar a bola aqui para as meninas agora, porque eu participei de 4 eleições, né? De 4 pleitos, e é uma dificuldade para te conseguir as mulheres para concorrer. Então, eu acredito que se a cota não existisse do 30%, muitas cidades não teriam nenhuma mulher concorrendo, né? Então eu queria que as meninas falassem um pouco sobre isso aí, se é um olhar masculino ou se tem uma dificuldade mesmo, como é que funciona isso aí. Eu acho que pra gente levar também para quem vai estar nos acompanhando e saber que não é tão fácil assim, que não é tão simples, né, Daia? A representação feminina, ela é algo que existe uma dificuldade muito grande, porque a política sempre, né, nem sempre, mas na maioria das vezes, ela foi muito masculina. Por conta de que a entrada da mulher na política era muito difícil. E foi recente também, né? A mulher não podia nem votar, já vamos começar por aí. Exatamente. A mulher, antigamente, ela não tinha o poder de voto, ela não tinha o direito de ir votar. Exatamente. Né? E aí, quando tu te insere dentro desse cenário político, a política, ela te exige. Para quem realmente quer entregar um trabalho de resultado, ela te exige. E a gente não tem só a política. Aí tu vamos pegar um exemplo que nem eu. Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu sou mãe, eu tenho casa, eu trabalho fora, sou empresária. Então, assim, conciliar tudo isso, e muitas vezes foi colocado na nossa cabeça que a gente não teria condições de dar conta de tudo. Porque me parece que não é só estar lá, precisa fazer um grande evento para se mostrar representada, né? Quando o Leandro me convidou para ser presidente da AVAT, eu, teoricamente, não precisaria ter feito nada, Rogério, porque eu fui a primeira mulher a assumir a associação nos seus 35 anos de história. Só ali já seria um feito histórico, digamos assim, uma mulher estar à frente de uma associação que tem no seu percentual de participantes, eu acredito que 80% seja homens, 20% de mulheres. Mas a gente também tem aquela autoexigência de querer entregar um trabalho diferente. E foi basicamente isso que aconteceu em 2023, né? Para também conseguir dar continuidade ao trabalho que os meninos já tinham feito anteriormente. E foi uma consolidação, né, Daia? Porque no primeiro ano nós estávamos ainda em pandemia em 2021. 2022 tinha os 35 anos, a gente se envolveu muito nisso e o Leandro ia bastante. Eu não, como sou de Encantado, não conseguia estar tão, né? Então o Leandro ia bastante com o debate, as entrevistas e tudo. Mas eu acho que a consolidação do nosso projeto foi com a Daia, sabe? Sabe, participatividade dela também, e estar perto de Lajeado e poder... Então foi muito importante para nós, né, esse prosseguimento e esse crescimento, né? Claro que esse ano teve a eleição, então já é outro momento, tem coisas que a gente não pode fazer nem falar durante a eleição, no ano eleitoral, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas eu acho que foi uma grande consolidação, foi uma grande ideia né, do grupo, e o Leandro sempre teve essa preocupação de proporcionalidade. Tanto que em 2022 o Leandro criou um braço da AVAT, vários, né, e um deles era o AVAT Mulher, onde nós tínhamos um grupo de vereadoras que debatia, né, ideias
para realmente fortalecer a mulher dentro do poder legislativo. Um dos eventos que o Leandro acabou organizando ali junto conosco, um grande evento na Câmara de Vereadores de Lajeado. O maior evento do estado do Rio Grande do Sul de política feminina foi feito aqui. O Rogério era para ter tocado, ele não levou o violão naquele dia, mas a gente perdoou, porque o evento foi um sucesso, né, Rogério? Era Ana Amélia Lemos, né? Era Ana Amélia Lemos, Maria do Rosário, Silvana Covatti, a Bayer, e a mais Lisiane Bayer e a Patrícia Alba. Então, 5 expoentes da política nacional, né? Nós tivemos ali a senadora, a deputada Maria do Rosário, que é N mandatos, a Patrícia Alba aqui, e então... Mulheres são referência na política. E nós tivemos a participação também da dona Iris Rank, que foi a primeira prefeita eleita do estado, que é de Cruzeiro do Sul. Arrepiar, né? Ela veio, ela deu um depoimento emocionante para todas as mulheres, e ali nós saímos ainda mais fortalecidas, né? Sim. Por conta de que é difícil estar na política, Rogério. É difícil se fazer presente, é difícil fazer com que as mulheres estejam com a gente. Cruzeiro do Sul, eu vou te dizer que teve uma situação diferente, né? Eu vou falar um pouco do que nós sentimos. O nosso partido, ele concorreu com 50% da outra vez com mulheres. Posso só fazer um comentário também? No evento teve a Nicole Weber, lá de Santa Cruz do Sul, que também está sendo uma referência lá na cidade. Ela também veio participar do evento dos 35 anos, né? Então, realmente foi um baita de um evento. É isso aí. Né? E aí, muitas câmaras, assim, tiveram uma mudança, né? Onde acabaram aumentando o número de vereadoras. Vespasiano, se eu não me engano, hoje são 5 mulheres. Né? A maioria é mulher, Cruzeiro do Sul são 4 mulheres. Não, e a Vanessa está aqui com a revista, né, que nós fizemos em 2022 aí, e ela tem alguns dados aí que a gente trouxe, são dados da última eleição, né, mas tem algumas coisas importantes aí, né, Vanessa? Isso, gênero, masculino 80,82%, feminino 19,18%. Só aí a gente já faz uma grande análise, né, nós não conseguimos nem preencher nem os 30% e a da cota. É meio a meio, né? Ou até maior aqui no Vale também, né? Mas vocês estão falando de vereadores do Vale. De vereadores só do Vale. As pessoas estão falando de vereadores do Vale do Taquari. 80% dos vereadores, lá dos 400 e pouco, são homens. Isso 20% mesmo. 20% são mulheres. Isso. E por isso que eu não acho que seja um grande número ter 3 mulheres em Lajeado, pelo contrário. Eu acho que é uma conquista pro cenário que era antigamente. Mas para quantas mulheres concorreram, são bastante. Exato. Tem que fazer essa proporcionalidade, né? Se tu tem 30 homens concorrendo e 3 mulheres, a probabilidade de tu eleger mais homem é maior, né? Sim, com certeza. São os dois lados, né? E acho que é importante o Leandro ter trazido vocês para dentro, ter trazido a Daia, convidado ela a ser presidente, justamente por isso, né? Porque normalmente a gente só faz voz à nossa própria causa. Ou seja, se o meu problema é, sei lá, homens que não sei o quê, e eu tô sofrendo isso, aí eu vou fazer... Agora, a gente... dar luz à causa do outro é muito difícil, né? Então, mas o Leandro é um cara diferenciado. Não é porque ele está aqui. Mas o olhar dele sempre para a mulher na política foi algo que nos chamava a atenção. Quando nós nos elegemos, esse cara entrou em contato comigo falando de um podcast, não, era um encontro online das mulheres, não sei o que. Eu pensei, o que é aquele maluco querendo me convidar para um negócio? Aí era uma mulherada ali, sabe, de vários municípios, e a gente debatendo, e foi uma live, né, Leandro? O Leandro é o cara das lives. Teve aquele período novo ali, né, que a gente estava aprendendo com as lives. Os presidentes, né, a gente fez. É, isso aí. O Leandro, na verdade, na AVAT, ele também trouxe um olhar diferente, que foi essa parte mais online. Exatamente, a tecnologia veio junto, sabe? Então, ele e o Diego, quando retomaram a associação veio com cursos para os vereadores, com mostrar para o vereador o que é ser vereador, com se encontrar online, com debates que fossem pertinentes ao nosso Vale, porque querendo ou não, muitas vezes, Rogério, a gente não é convidado para participar de diversos debates que fazem parte aqui do Vale do Taquari. Mas na hora de entrar o projeto na Câmara de Vereadores, é a gente que tem que aprovar. E aí tu fica pensando assim, poxa vida... É nossa daí. Exato, né? A gente não participou da construção, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que votar um projeto, e daí tu fica com o projeto, aí tu vai ter que estudar o projeto, tu vai ter que ir atrás... Ou tu vai fechar o olho e vai votar, porque tem urgência naquilo ali. Então, essa parte toda a gente também tentou modificar e conseguimos nos inserir. E nada contra as instituições, né? Pelo contrário, a favor. Mas nós temos que lembrar que a AVAT, ela tem representação
popular. Quem está aqui é porque foi eleito por uma parcela importante da sociedade. E nós estávamos longe de todos os debates. A VAT não participava dos debates. É que talvez, Leandro, tenha que pensar que, não menosprezando quem estava antes, mas também não se colocavam nesse papel de ir em busca, né? Porque, eu sempre digo, nós isso não era proativo. A única associação que integra o Vale todo, né? Porque isso também custa uma coisa... Hoje em dia tem uma coisa muito cara, né, Rogério? Tu que trabalha com comunicação sabe que é o tempo. O tempo, ele tá cada vez mais caro. E tu participar e tu estar presente, isso é tempo. Tu tem que te deslocar da tua cidade, tu tem que ir a Porto Alegre, tu tem que ir a Brasília, tu tem que espraiar. Eu quero fazer um registro, né? Porque é importante. Tu vê como o político, ele é... Normalmente, o político, ele é... Não quer aparecer, mas ele quer mostrar o seu trabalho. E nós aqui estamos fazendo uma coisa que é difícil tu ver em outros espaços políticos. Nós estamos falando a verdade. O Leandro foi de um trabalho dentro da VAT. Sabe, o primeiro ano que eu era presidente, a gente conversou um monte, a gente falava bastante, mas eu estava num momento terrível, sabe, da minha vida. Eu tinha perdido minha mãe e aquilo foi muito difícil para mim. O Leandro sabe, foi, cara, um cara leal, um cara trabalhador, dedicado. Ele fazia, cara, vamos fazer, mas tu acha, vamos fazer, mas como é que vamos fazer? Vamos fazer online. E daí surgiu, a gente fez várias reuniões online, porque era pandemia também, né? Mas olha, se a gente pudesse, assim, se eu pudesse agradecer e agradecer de forma de coração, mas eu queria fazer isso para a população de Taquari, como eu fiz lá, né? Era dizer da importância que o Leandro teve para o nosso grupo, sabe? Isso é uma coisa que é difícil a gente ver, porque normalmente a gente só fala de si mesmo, sabe? E é um cacoete do político. Porque tu está falando do teu trabalho, do teu projeto. E é um projeto conjunto e que a gente quer continuar nesse sentido. E entrar em outras pautas. A gente está falando da diversidade, o Leandro sempre tratou disso. Nós temos que tratar da diversidade também com relação não digo ao racismo, mas essa situação que permeia a nossa comunidade. Quantos são negros nas nossas câmaras? A etnia está aí, né, Vanessa? Aliás, tem que ter novos debates, entende? A Vanessa acabou não falando sobre a questão das mulheres na política. Eu ia voltar, eu ia puxar antes, só para comentar. Então, etnia, brancos 98,47%, preta 1,02% e parda 0,51%. Mas deve ter mudado. Isso no geral. Mas eu acredito que para essa nova eleição agora de 2024 mudou, porque o que estão se intitulando negro e pardo aí agora nesse momento que a gente se autodeclara, né? Até porque tu tem um benefício maior, né? Da legislação. Mas não, como é polêmica, né, Rogério? Vamos deixar para um outro programa. Não, infelizmente o brasileiro, aliás, uma coisa que eu aprendi dentro da Câmara e nesse mundo da política foi que a gente é tão desleal com tanta coisa, a gente é tão... quando a gente pode tirar proveito do outro, a gente tira. Isso na nossa natureza de brasileiro, como um país que foi imigrado, né? Que acaba que a política inteira ela tem que ser protegida, ela tem que criar blindagens, tem que criar toda a burocracia. Ou seja, se eu quero comprar um carro para mim, é fácil. Eu vou lá e compro. Fácil não, precisa ter o dinheiro, né? Mas tendo dinheiro, eu vou lá e compro. E se é para comprar um carro para a prefeitura, para a Câmara, para um hospital, para uma escola, meu Deus do céu, tu tem que passar por 500 processos, né? Porque senão alguém vai estar tirando dinheiro ali no meio. Então, assim, vocês enfrentam essa dificuldade diariamente, né? Essa dificuldade, ela existe na lei, sabe? E é isso que também, às vezes, as pessoas que entram na Câmara, na política, não conseguem entender. Como eu não consigo fazer? Como eu queria fazer? Na vida política, ela é diferente da vida privada. Na vida pública, digamos. Na vida pública, tu só pode fazer o que está escrito na lei. Isso é fundamental a população entender. E na vida privada, tu pode fazer tudo que a lei não te proíbe. Tu entendeu? Isso. É completamente... Não pode passar de 80. Tu não pode passar de 80 km por hora. Mas até 80 tu vai. Tu entendeu? Sim. Em tais regiões, tais áreas, é 100 km, beleza? Lá tu vai andar 100, 110, não importa. Lá tem a tua proibição. Mas tu pode andar 90, 98, 95. Se na lei está escrito que tu tem que andar a 80 km por hora, tu tem que andar a 80 km por hora.
Tá me entendendo? Não é essa, é só uma alusão, não é isso em si mas só. O que eu me referia Tu mais tem que fazer exatamente o que está escrito na lei. E isso é para proteger o funcionário público e proteger a política em si. E a gente acaba protegendo mesmo, acaba super protegendo. Fica super burocrático. Fica super burocrático, as coisas acabam não andando por isso, porque a gente não consegue confiar no outro ser humano, que seria a coisa mais básica, E quando a gente descobriu que a política é morosa? A gente descobriu agora nos desastres no Vale. Não mudou em nada na legislação. E agora a gente começou a achar que as coisas demoram muito. Não, elas sempre demoraram. A burocracia sempre foi a mesma. Só que, como a tragédia foi muito grande e o número de pessoas atingidas foi muito maior, apareceu, mas o processo não mudou, ele não foi burocratizado e nem desburocratizado. O processo é o mesmo. E isso foi difícil de se entender, né? E mesmo um prefeito que acorde de manhã e diz, vou fazer tal coisa, ele não vai. Ele não consegue. Ele não vai. Agora, se tu é dono de uma propriedade, né? Se tu é dono de uma indústria, se tu é dono de um meio de produção, tu levantar e vai dizer, vou fazer tal coisa, tu faz. Tu vai fazer mesmo, porque é teu, tu vai fazer. O poder público é de todos. Tu tem que comprovar, tem que ser igual a como é Lajeado e Travesseiro, sabe? É desproporcional o tamanho, mas a praxis é a mesma. Então, quando tu chega num problema desses, que foi o que aconteceu com a gente da enchente, as coisas estão andando, mas elas andam como tem que ser andado. Ninguém pode chegar lá e mandar tal coisa, pronto, assim. Não, tem todo um espaço para isso ser feito. E é nesse momento também que a gente vê a importância de ter bons políticos ali dentro, né? Porque se a pessoa, o cidadão, né, botou qualquer um ali dentro, e no momento que tem que representar, vai estar ali, vai te ajudar, né? Então eu acho que nesse momento a gente está vendo também que as pessoas também estão com um olhar um pouquinho diferente. Eu votei no pessoal ali e realmente não estão dando conta. E aí, quem está ali nos representando agora? Quem compreende o processo, né? O processo legislativo precisa ser compreendido. Porque ele não é um processo simples, como as pessoas acham que é, né? E a política, ela tem disso, né? Ela tem ondas, sabe? Ondas de renovação, ondas de conservadorismo, ondas de progressismo. Entende? Isso passa. Às vezes as pessoas pensam, eu já votei tanto neles ali, 3 vezes, 4 vezes. Vamos dar uma oxigenada. Eu vou mudar. Depois se arrepende, diz, não, vou votar nele lá. Aquele cara era bom, eu que não sabia que era bom. Entende? Ou eu achei que o outro era melhor, mas ele só me conversou. Então isso é uma coisa que só vivenciando, Rogério, só estando lá dentro do poder legislativo. Aliás, eu sempre brinco, eu acho que para tirar o CPF o cara tinha que se eleger. Tinha que se concorrer, aliás. Para tirar o CPF, para fazer parte da vida ou abrir uma empresa, tinha que concorrer para conhecer, para entender, para fazer parte, para na hora que pudesse realmente participar, fazer a diferença e fazer diferente. É que por muito tempo também, se tu for avaliar, era bem mais legal quando as pessoas não sabiam nada, né? Nem de prefeitura, nem de câmara. E eu acho que essa renovação, bem mais legal, eu estou falando ironicamente. Exatamente, ironicamente, abre aspas. Porque no quanto pote, menos. Eu só vou deixar isso bem mais legal, eu te conheço, Rogério, é bem assim que tu faz. O que acontece? Quando as pessoas não sabiam de nada, elas também não cobravam muita coisa. E eu acho que o poder legislativo, em especial, que é sobre o que a gente fala hoje, trouxe uma batida diferente de uns anos para cá. Porque eu vou te dizer, na minha opinião, quanto mais a comunidade estiver presente, estiver imbuída na construção, estiver participante, tudo se torna mais fácil, né? Mas hoje, tu pegar uma audiência pública, quantas pessoas participam? Meu Deus. Tu entende? E é daquilo que tu fala, daquilo que não está diretamente ligado ao que eu quero para mim, não me interessa. Mas aí eu também não posso me queixar. Qual é a busca da Câmara? A busca da Câmara é quando é um assunto pontual a mim. A minha comunidade, ao meu momento. Eu vi que nós tivemos um programa semelhante, eu e a Daia, enquanto eu fui presidente da Câmara também em Taquari, né? E a Daia foi presidente da Câmara também em Cruzeiro. Tu foi lá também, Vanessa? Também fui. E a gente levou a Câmara aos bairros e às comunidades do interior. É uma proposta legal, a gente criou uma metodologia lá que a gente entregava o microfone para as pessoas, para que elas fizessem as suas falas, e a gente primeiro pensou numa metodologia assim, a gente ia elencar 2 ou 3 para falar, e depois a gente viu que dava
dar o microfone para todo mundo, porque nunca foi nenhuma das audiências que nós fizemos, nenhuma das sessões das câmaras nos bairros e nas comunidades do interior teve mais que 15 pessoas. Nenhuma. Dava para dar para todo mundo falar, porque 5 ou 6 ainda não queriam falar. Então a gente vê o pouco interesse, a pouca representatividade e o quão isso é importante para o político, né? Porque é lá que tu consegue se degladiar, né, com a pessoa. Tu mostra as tuas qualidades. A tua falta de qualidade também. O que a DAE está tratando é a nossa preocupação. Pô, o cara se dedica, o cara vai atrás de projetos, traz projetos, estuda, apresenta. E daí a comunidade vem e diz, mas o que tu fez? Não, eu fiz um monte de coisa, talvez tu não tenha visto. E se no trabalho de vocês realmente é o goleiro, né? O goleiro só vai aparecer no jogo quando ele tomar um gol. Ou o juiz. Ou o juiz, quando errar. Porque assim, vocês estão acertando talvez diariamente, não estou aqui falando de A ou B, mas enfim, dos políticos em geral, e a gente como população, como pessoas que somos de fora da política, só vai aparecer no jornal. A pessoa te pergunta... Eu lembro da 0 Hora noticiando corrupção, não noticiando política. Um dia eu peguei pro meu pai e falei, vamos catar aqui uma matériazinha que fale de política, que fale sobre construir alguma coisa, sobre melhorar a cidade em algum sentido, sobre fazer um debate. Não tinha nada. Era fulano roubou, fulano não sei o quê. Ou seja, tu tem 1000 coisas boas acontecendo e a gente tá lá focando... Mas às vezes, tu que é da imprensa sabe o que dá mais Não, lógico, like, curtida e comentário e coisa e tal. É sempre a parte ruim. Exato. Porque eu também penso que nós poderíamos estar trabalhando isso num outro formato. Quanto projeto bacana tem nas cidades, no Vale, em cidade pequena, coisas cidade acontecendo grande, agora. Coisa bacana que poderia ser um case de sucesso que poderia agregar para outro município e pouco é noticiado isso, entendeu? Então esse também é o papel que a VAT faz, é tentar nos encontros fazer com que as pessoas conversem entre elas, porque talvez um caso de Taquari pode servir para Cruzeiro. Claro. E essa troca a gente tem muito grande de projetos, de ideias, disso e daquilo. E é o nosso trabalho enquanto associação também, fazer com que os vereadores entendam que essa conversação entre colegas, que a troca de ideia, relacionamento, a política também é relacionamento, né? Muito Principalmente, dela. né? Exatamente. Então, assim, pô, Vanessa, tá acontecendo tal coisa lá em Travesseiro, me manda aí que eu quero ver, daqui a pouco eu vou conseguir colocar aqui no município de Cruzeiro. A história do banco de projetos, né? Exatamente, sempre pensando. Faz essa correlação, né? E a gente, quando a gente fala de AVAT, né? Pra gente trazer coisas importantes que a AVAT fez. Acho que nós tivemos 2 marcos importantes nesses 4 anos. Nós tivemos essa revista dos 35 anos da AVAT. Essa aqui ela trouxe um apanhado de tudo que aconteceu e eu fico contente, né, que nós temos aqui a primeira Câmara do Vale é a Câmara de Taquari. Taquari é a nossa cidade mãe, né? Então ela é a primeira Câmara do Vale. Taquari é o primeiro município que se estrutura enquanto poderes, né? Então a revista ela foi um marco neste nosso caminhar dos nossos 4 anos de mandato. E eu tenho que destacar aqui uma ação do mandato da Adaia também, que a gente teve um encontro com mais de 40 vereadores em Brasília, onde o Diego foi lá e apresentou um projeto do Bastiani, né, que o Bastiani conduziu aí com a gente. O Bastiani, nosso presidente, que não está aqui hoje, ele é engenheiro civil, né, e tem um grande conhecimento da bacia do Taquariantas, e a gente apresentou lá em Brasília com mais de 40 vereadores do Vale do Taquari, e isso foi muito pouco divulgado, foi mais nós que divulgamos, né, e a gente já se preocupava, a AVAT já se preocupava com isso, né, lá bem antes, com a dragagem, bem antes de tudo que a gente... Nós apresentamos em abril de 2023. Em abril de 2023 foi apresentado no Palácio do... Olha só, Rogério, no Palácio Planalto foi apresentado um projeto que falava da importância da dragagem do rio Taquari. Caso contrário, nós teríamos problemas com as cheias, porque segundo a expressão que o Marco sempre usava para nós, era que o cano estava entupido. Sim. Em setembro, nós tivemos a primeira grande cheia. E aí nós conversávamos com o pessoal lá de Brasília e um dos Maneco foi uma das pessoas que estiveram lá, ele disse, Sim, nossa... foi o Leandro, mais uma vez, conseguiu. Exatamente, o Leandro que fazia nosso meio de campo sempre, né? E aí tivemos essa oportunidade. E aí lá, em setembro, meu Deus do céu... Aí eu fico pensando, tá, tudo bem, se tivesse sido apresentado por outra associação, será que alguém teria escutado um pouco melhor, sabe? Às vezes a gente também se sente um pouco reprimido nesse sentido, sabe? E a nossa mídia não deu repercussão, Sim. foi muito importante. A gente estava no Palácio do Planalto, apresentando uma trabalho. grande representatividade, né? Eram 45 vereadores, gente. Sim.
Eu acho que tem muito do que a Daya falou antes, que a notícia não vende, né? Quando notícia positiva, talvez a gente... E, aliás, quando eu entrei, eu hoje trabalho na Rádio Independente, e quando eu entrei lá, já foi uma coisa, principalmente agora em maio, que eu sempre gosto de reforçar, a gente tem que falar de tudo que está acontecendo, inclusive das coisas boas, né? Então a gente tenta levar uma pegada positiva também, porque obviamente uma morte chama atenção, um acidente e tal, mas e quando a mudança no número de acidentes que diminuiu porque foi mudado e tal coisa, entendeu? Isso a gente também tem que noticiar. Então tem isso. E tem outra coisa também, que até então a enchente ela subia, ela inundava, as pessoas já sabiam que iam subir na casa delas, tiravam as coisas ou não, ganhavam coisas novas e voltavam para suas casas. Isso vocês estão falando lá de abril de 2023. Essa conversa tinha começado em janeiro ainda, né? Sim. E o Bastiani por isso que ele foi presidente esse ano, sabe? Porque a gente não imaginava que fosse acontecer em maio do jeito que foi. E ele foi, assim, eu acho que ele teve uma visão que falta para nós brasileiros, que é de prevenção, né? A gente costuma deixar, a gente gosta do band-aid, a gente toma remédio pra dor de cabeça. Vê o trabalho que ele tá aprontando agora, então. Tu tem que conhecer o trabalho. Eu não vou te contar agora, mas é revolucionária a ideia dele para botar o Vale em 2200, 2100, 2200, pro século 22, pro século 23. É isso que tem que pensar. E o político tem que olhar para frente. Porque a gente fica muito nessa micropolítica de eu fazendo um favor para ti. Exato. Entende? E tu achando que isso é política, que é pior. Agora, a macropolítica, aquela que vai desenvolver... Por que a gente não está lutando, fazendo um parênteses aqui na discussão, para a Zona Franca do Vale do Taquari? Só porque é um político só que está fazendo isso? A Zona Franca do Vale do Taquari seria um grande sucesso para nós. Traríamos emprego, traríamos uma série de... um desenvolvimento que a gente nunca teve. Ainda, porque a gente é uma região muito boa, muito desenvolvida. A gente tem que falar sobre isso. Sabe? A gente tem que falar de ficar o dinheiro aqui, a situação da Corsã, que eu sempre trago aqui, é uma perda para o nosso vale terrível. E trata de saneamento e trata de rio. Porque a gente está descobrindo, parece, que o rio não é esgoto, então, né? Demoramos a descobrir, né? Estamos demorando a descobrir. Ele está berrando, né? O rio está vindo e berrando no nosso ouvido. Eu estava comentando com o Diego, o Júlio foi andar de jet ski no Taquari. O Júlio Sala, ele ficou encalhado e ele disse, gente, eu preciso de 30 centímetros só para botar o jet lá dentro. E ele teve a sorte de não pegar um pau, vir boiando um pau e levantar assim. Tu entende o tamanho do problema e aí eu fico imaginando, assim, o que mais a gente precisa fazer, né? Porque, assim, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Aí vem a importância da associação, de nos unirmos, né? A importância da associação, a importância também dos nossos representantes terem um básico de uma qualificação, isso eu também sempre falo, né? Porque hoje, não menosprezando ninguém, eu sempre digo isso, mas para ser vereador, tu não precisa de nenhuma qualificação, né? É só tu ser maior de 18 anos. Para ser prefeito, tu não precisa de uma qualificação, né? Para ser presidente, para nada, né? Então, a escolha é simples, quem vota pode ser votado. Com certeza. Mas, e aí? Aí no momento que as coisas acontecem, onde a gente vai se fiar? Poxa, a gente tem alguns representantes que nem sabem ler. Mas, Vanessa, ser vereador, eu acho que todos podem ser. Não, agora, óbvio. A prática, isso, né? Ser eleito vereador, vamos melhorar? Todo mundo eu acho que pode ser. Agora, se manter lá e respeitar aquelas pessoas que no domingo foram votar em ti, vocês imaginam a importância disso? A pessoa ir lá na urna, na hora, e lembrando de ti, não, eu vou votar no Rogério, porque número eu tal, e sabe do número. Tu entende? E daí não é é 200, é 300, é 400, é 500. Tu entende? Até 30 tu conta, depois tu não conta mais. Mas, gente, nós temos aqui também muitas coisas legais da Avat, né? Com certeza. E a ideia desse podcast, eu acho que foi muito legal pra gente falar um pouquinho da Avat e trazer as coisas importantes, né, Dai? Ai, Diego, foi a ideia do Diego. Muito importante pra gente trazer... Sabe o que eu tinha pensado? A minha ideia foi fazer com o Rogério só, que não foi de fazer o podcast. O que a Avat fez, né? A gente tem que lembrar aqui que nós fizemos só cursos de formação, foram 28. E fazer um curso de formação não é fácil, Rogério. Pois é. Primeiro, tu tem que se deslocar de Taquari para Arvorezinha num sábado de manhã, não é legal. E eu sempre dizia pro pessoal assim, ó, às vezes ficava preocupado, quem não veio... Gente, nós temos que se preocupar com quem veio. Vamos valorizar quem está aqui, Quem acha importante o trabalho do vereador, quem valoriza, vai vir buscar a formação. E nós tivemos 28 microcursos, né, porque a gente fazia das 9 da manhã ao meio-dia. Qual é que sempre foi o nosso objetivo?
levar essa formação que a Vanessa trouxe, né? Porque eu acho importantíssimo que essa representatividade do vereador venha de todas as esferas, né? Que tenha o agricultor, que tenha o pedreiro, que tenha o professor, que tenha o médico, que tenha o advogado, o dentista, que ela tenha esse N participação para que a gente possa falar um pouquinho, na verdade, do que é a política e para que ela serve. E a AVAT foi essa ferramenta. Ela falou sobre tudo, ela falou sobre licitação, ela falou sobre eleição, ela falou sobre o que pode, o que não pode, quais são as funções dos vereadores, né? Então, aliás, acho que esse foi a validade da AVAT. E na verdade também, né, Rogério, qual é a ideia? Geralmente os cursos de capacitação, eles aconteciam sempre, ou é Porto Alegre, ou é Brasília, ou qualquer outro lugar. E a gente resolveu trazer isso aqui para o Vale. E com valores altos. Exatamente. Ainda, né? A nossa capacitação da VAT é totalmente gratuita. Uhum. A gente não só para as câmaras filiadas, mas para os demais vereadores. Para quem quiser participar. Porque também, assim, para tu entender, o nosso Vale são 36, 37 municípios. Nem todos são filiados à VAT, mas a VAT proporciona encontros em que todo mundo pode participar, independente de ser filiado ou não. O nosso intuito é o quê? É que tu, se tu for vereador, tu seja uma pessoa capacitada para estar lá representando aqueles que te colocaram naquela cadeira sentada. Nosso exemplo aqui é a vereadora Silvia de Colinas, né? Colinas é uma câmara que não é filiada. E a Alessandra de Arroio do Meio. A Silvia e a minha professora Alessandra de Arroio do Meio, elas participaram de todos os processos de formação, né? 2 câmaras que não eram filiadas, né? Que a gente buscou, que a gente mostrou a importância, mas que naquele momento os presidentes não aderiram, né? Acharam que não era interessante, né? Antes, já quando vocês falaram dessa capacitação, eu fiquei curioso, pensei, mas como que funciona isso? Tu entra lá, é uma sala de aula, é uma reunião, de que forma, digamos que eu seja vereador agora, em 2025 que eu tô ali, como a Vanessa disse, fui eleito, mas daqui a pouco eu nem sei o que se faz aqui. Não, eu nem sei o que é a VAT para começar, né? Então isso a gente vai começar a mudar agora. Sim, mas beleza, aí digamos que alguém me diz, não, vai lá no curso da VAT lá que tu vai pegar as manhas. Tá, num sábado pela manhã, na prática, né? Num sábado pela manhã, às vezes falar como se elabora um projeto de lei. Uhum. Vocês começam por aí. Pode elaborar foi uma das pautas, um dos temas, né? Uma das pautas foi essa, um dos temas. Né? Só para, em quesito de local, algumas câmaras, então, aconteceram em alguns municípios aqui que nós estamos, e outros vereadores diziam, não, eu quero que a VAT venha na festa da... A Expo Cruzeiro, eu quero o encontro da VAT na Expo Isso Cruzeiro. Isso aí, então no sábado de manhã, durante a Expo Cruzeiro, a gente vai deixar um espaço, vai deixar o espaço da Câmara, o espaço da Prefeitura, para que vocês venham e tenham um encontro aqui. Lá em Sério, durante a Expo Sério, pelo sábado de manhã, a gente quer que a VAT venha. Tá, mas qual o tema? Então, era pensado... Isso, a Câmara traz um tema, né? Às vezes ela tem um tema que é latente ali, né? Por exemplo, emendas parlamentares, é um tema... que tá no dia a dia das câmaras, está no dia a dia, mas 99% dos vereadores não sabem como funciona uma emenda parlamentar, e eu vou dizer que 50% dos prefeitos também não. Uhum. Não vou exagerar, tá? Mas vou a 50%, tá? E hoje o Brasil, com o orçamento que ele está e com a demanda, tu pode ver que qualquer deputado está dizendo que mandou 15 milhões para qualquer lugar. 30 milhões, 20 milhões, e abre aspas é verdade, né? Abre aspas é verdade. Então tu precisa ter um conhecimento de como funciona a emenda parlamentar, né? Que além dela ser indicada, ela tem que ser acompanhada, ela tem um processo, tu tem que buscar junto no ministério, tu tem que saber a quantas anda. Então tu tem que fomentar esse negócio. Fazer a terceira, a quarta marcha. Senão isso aí. E a VAT vem nesse sentido assim, ó, a gente faz uma organização, né? Então tu programa ali, geralmente no começo do ano a gente faz reunião com os presidentes. Eu, presidente, quero ter o encontro da VAT no meu município, o pessoal sinaliza, a gente divide os encontros ali durante o ano. Ah, Leandro, aí quer falar sobre o que lá em Taquari? A gente vai falar sobre tal coisa. Aí a gente vai atrás de palestrante, geralmente a gente tenta um 0,800 num palestrante, né? Porque a gente é uma associação que... Tem uma verba limitada. Exatamente. E aí a gente sempre encontrou parceiros, muitos parceiros da associação, que realmente querem fazer com que o Poder Legislativo ele seja independente de fato, né? E entregue resultado. E toda essa programação o ano todo... Mas agora, ao final do ano, a gente tem um encontro em dezembro em que nós estamos convidando
os vereadores que ainda estão no seu mandato, os eleitos, né, e as câmaras que não são associadas, porque nós queremos nesse dia contar para aqueles que foram eleitos quem é a AVAT. Quando eu entrei como vereadora, eu não conhecia a associação. E aí a gente pensou em fazer esse caminho inverso, porque em janeiro nós temos eleição. Aí tu coloca lá para votar uma pessoa que não sabe nem quem é a associação, não sabe nem... Então, que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, né? E é isso que a gente vai mudar um pouco o sistema, apresentando a associação agora ao final do ano e a partir do ano que vem, fazendo essa dinâmica novamente de fortalecimento do poder legislativo, que é o que a gente sempre buscou fazer nesses 4 anos, né? Eu fui buscar um pouquinho aqui dos dados, né? Fui no meu celular aqui para ver os cursos que a gente tem, né? Que eu tô com os cards aqui ainda. Por exemplo, no dia 25 de março, nós tivemos uma live falando sobre a compra das vacinas. E olha quem a gente teve ali, né? A gente teve o Cerbaro, que nesse momento ele estava na 16ª. Nós tivemos o senador Luiz Carlos Reisen, que teve uma participação ali, caiu a comunicação, não pôde ficar até o final. Nós tivemos o Newton ali, que também era o prefeito de Rolante, que estava também... Ele é do Concisa. No Concisa. E o Paulo, que era prefeito de Santa Clara, né? Santa Clara. O Paulo Corral, que Santa era Clara, da Anvat, né? Que estava como presidente da Anvat. Então isso foi um debate que a gente fez, entre outros vários debates aqui que a gente trouxe, né? A dengue. As lives foram o que a gente usou no ano de 2021, né? E aí depois a gente foi passando para os cursos mais teóricos mesmo, né? Nós tivemos uma aproximação muito interessante com a Escola do Tribunal de Contas, na Univates, um encontro com mais de 450 pessoas de todo o estado. Nós falamos ali sobre a nova lei de licitações. A gente estreitou uma parceria bastante interessante com a Univates também. Hoje a gente participa... Firmamos uma parceria. Exatamente. Né? Houve um curso de pós-graduação, né, que a Univates tentou oferecer para a formação de vereadores e agentes políticos, e a gente não conseguiu viabilizar através dos números de inscritos, né? Aí não teve uma adesão significativa. Então, assim, nós viemos... Teve aquele curso dos bombeiros, como é que foi? Foi lá em Sério? Ou... Santa Clara, não foi? Não, teve um que foi... lembram? Foi bem interessante. Sim, Progresso sobre a questão das comunidades terem os extintores todos em dia, sabe? Prevenção, né? A prevenção, a questão da prevenção. E aquele encontro me chamou a atenção, porque muitos vereadores cochichavam, assim, entre eles... imagina se der um problema, vai cair sobre nós também, sabe? Foi um encontro que marcou muito. Câmaras, né? Porque no momento, como assim, né, foi liberado então fazer tal festa dentro da comunidade, e tem muitos né? Então desafios muito ainda. bacana, sabe? Então isso da defesa isso. Civil, isso da dragagem, da reconstrução do vale, o que está sendo feito, gente, sabe? Eles apresentaram um projeto. Essa semana eu fiz um pedido para mim ver os projetos que a prefeitura está mandando, porque eles não mandam, sabe? Para a gente debater isso aqui é importante. A defesa civil, nós vamos ter um consórcio intermunicipal de defesa civil? Não sei. Isso foi tratado no ano passado em Santa Clara, né? Logo depois da primeira enchente. Na verdade, assim, o olhar que a maioria do executivo tem para o legislativo é os chatos. Porque para quem não está entendendo, chatos. O executivo quer comprar lá então a tal da lâmpada que a comunidade está pedindo, ou fazer um projeto todo de iluminação nova numa rua, e aí eles pedem lá, recebem um orçamento de, sei lá, de 100 mil reais. E eles falam, beleza, vamos gastar 100 mil nessas lâmpadas. Mas não, né? Eles precisam passar por vocês antes. Não, mas o problema não é no 100 mil da lâmpada. O problema é que ele está tirando 200 mil, digamos, da PAI para ir colocar daqui a pouco numa contratação, não sei do que, tu entende? Mas aí então é isso que o vereador tem que olhar. Aí que vocês, trancaram a compra de lâmpadas, que é o que põe na mídia, porque a mídia recebe mais dinheiro do executivo do que do legislativo. Não, exato. É quem tem o papel de realmente analisar aquilo com calma e ser o olho da população são vocês. Por que assim, a PAI perdeu 200 mil? E assim, vamos lá. A história toda começa, tá? Quando o orçamento que cabe às câmaras de vereadores, ele já vem repassado com um percentual muito menor. Desde que a Câmara deixa, né? Porque é obrigação da Câmara fazer um ofício e dizer o valor que ela recebe. Não é a prefeitura que dita, né? Mas as câmaras acham que é a prefeitura que dita. Mas tecnicamente, vamos lá. 7% do orçamento do município, ele é da Câmara de Vereadores, tá certo?
Geralmente, nos municípios, o que vem é em torno de 2%, 3%. Ou seja, o Poder Executivo faz gestão com o dinheiro do vizinho. Mas quando o vizinho pede uma lâmpada para trocar na rua tal, tá enchendo o saco, tá atrapalhando. Quando o vizinho pede que precisa na estrada tal, fazer tal coisa, ou pede um calçamento, aquele outro, geralmente ainda se é de oposição, né? Ainda tem essa questão, dependendo do teu partido, o que a gente também tenta trabalhar, por isso que a VAT ela é pluri, porque a gente acredita que essa a união dos partidos é um resultado melhor para as pessoas. Então, tudo isso já vem, e aí as pessoas não gostam quando tu conta que eles estão fazendo gestão com o dinheiro que era da Câmara, certo? E a Câmara já deixa aquilo lá para que se possa ter uma entrega melhor para a comunidade. E aí, quando tu quer qualquer coisa, já dá um BOzão. E aí tem um papel também do vereador de fiscalizar, né? Que é um papel fundamental, na minha opinião. Que é o papel fundamental, né, Rogério? É o mais importante, porque vocês estão ali, aqui em Lajeado, em 15, em Cruzeiro, mais 9, enfim, assim vai em cada município. É 11. Que são os nossos olhos, né? Então a gente devem conta ser com vocês para estarem lá, sendo. E aí me preocupa um pouco a questão de. Mas o cara não precisa saber ler. Não, ele precisa saber ler. Porque tu tem, para começar, já um regimento interno que vai te guiar. Para se eleger, ele não precisa saber ler. Agora, para ser um bom vereador, ele tem que ser aperfeiçoado. Mas então, essa que beleza, é o cara a entrou grande lá, ideia. mas então aprende a ler. Aí e tem aí que a VAT tá aí para te ajudar a melhor. Eu tô falando de ler, que é uma coisa básica, né? Mas sabe, não é assim, nenhum analfabeto pode... Nesses 4 anos, esse foi o papel da VAT, né? Isso, de levar essa informação para quem queira, né? Uhum. Porque a pessoa também tem que se desprender, ela tem que sair da zona de conforto dela, ela tem que buscar esse novo espaço. Isso a gente tentou, né? Quando a gente faz uma diretoria pluripartidária, né? Que é difícil, né? Nós tivemos um presidente do PP, uma presidenta do MDB, um presidente do PT, uma presidenta... Agora é em transição, agora... era PTB, agora é PP. Agora é PP, PTB, PPP, vai trocando. Mais o Bastiani, que é do PSDB, né? E a gente... Mais plural que isso é impossível. A gente teve como objetivo isso, ó. Nós vamos pluralizar a VAT, porque o que a gente percebeu num período atrás? Aqui nós temos um fator dominante no Vale do Taquari, que é o MDB e o PP. Gostem ou não gostem, há um fator dominante. Se tu pegar o número de prefeituras, tu vai ver. E o que acontecia? Presidenta da AVAT do MDB. Sai todo mundo que é do PP. As câmaras se desfiliam. Presidente do PP. Era assim, Rogério. Era assim antigamente. Se desfilia todo mundo do MDB. Eu digo, olha, gente, vamos quebrar isso, vamos tentar quebrar esse paradigma. O Leandro era do PT, né, bicho? Vamos quebrar esse paradigma. Alguém do PP tá com o PT, eles vinham perguntar. Eles queriam nos matar, eu digo. Eles queriam nos matar. Por isso que nós começamos com 9, terminamos com acho que umas 18 que não aceitaram bem. Quando viram que nós ia passar mesmo, que começou a voltar e fortalecer. Porque até o teu mandato não foi tão difícil nesse sentido, né? E a gente estava apoiando, sabe? A gente ficou junto, né? Então, ficava apoiando. Não é isso, não sei o quê. E nós tivemos um trabalho que eu acho que é interessante a gente ressaltar, de visitação das câmaras. Aquela história, como não é todo mundo que está indo nos cursos, nós vamos ter que ir atrás do vereador. Maomé foi a montanha. Mas isso do pluripartidarismo, para finalizar, foi uma grande sacada. Eu acho que tem que fortalecer. A FAMURS faz isso, a Assembleia Legislativa faz isso, e nós, a partir da mudança do estatuto, que é anual, né, a gente fortalece isso. Mas é importante ter um grupo. Presidência é anual. Sim. Agora. Isso. E vocês se inspiraram na própria Câmara, né? O sistema da Câmara. Não, a Câmara é 2 anos, tá? Algumas. Que a nossa as câmaras um vêm só. mudando. A Câmara Federal é 2 anos. A gente tá falando. 2 anos também. Né? E o que a gente vem pensando? O que a gente vem pensando, Rogério, enquanto uma VAT para o futuro, né? O que a gente pensa numa VAT para o futuro? Nós temos que avançar em várias questões. Nós não podemos mais aceitar uma Câmara de Vereador que se reúne de forma quinzenal. Isso é um retrocesso, é um atraso. O presidente tem que botar em votação e a imprensa tem que ir para cima. Pô, quem é que votou contra? Sabe quando o Taquari passou a ter sessão semanal? O Taquari é a Câmara mais velha do Vale do Taquari, a partir de 2020. Até então as sessões eram na primeira, na terceira e na quinta. Segunda ou terça, ali depende do dia, né? Então elas eram quinzenais. Isso é um deboche da sociedade. Nós temos que ter uma sessão no mínimo semanal. Nós temos que ter uma Câmara que tenha o seu prédio próprio. Nós temos que ter uma Câmara que tenha uma assessoria jurídica
dela. Nós temos que ter uma Câmara que tenha servidor, nós temos que ter uma Câmara que tenha assessoria contábil. E isso a gente não pode abrir mão. Servidor concursado. Isso não é favor. Com servidor concursado, que dê sequência a esse trabalho, isso não é favor. Então, isso são sementes que a AVAT vem plantando, ela vem avançando em alguns municípios. Eu acho que a gente tem que seguir com isso aí, porque a AVAT só se sustenta por isso, por ser uma associação representativa. E fazer com seriedade, né? Tudo isso que tu falou é simplesmente fazer um trabalho, é o mínimo, não é... Isso não é fazer favor para ninguém, né? Tu sabe que Lajeado, a contabilidade de Lajeado é feita, da Câmara de Lajeado é feita pela Prefeitura, né? Sim, inexplicável, né? Inexplicável. Uma Câmara de uma cidade de 100 mil habitantes, a contabilidade é na Prefeitura, não dá, Nós né? queremos empoderar, mas no sentido de dar o poder que a gente já tem. Sabe? Nem é empoderar, não seria, né? Tomar de volta aquele poder que tu já tem, que tu mesmo, o vereador mesmo se diminui, e em função da falta de conhecimento, ele não tem preparo para fazer isso. Mas o que eu vou fazer com uma contabilidade aqui? Sabe? Ele vai se perguntar. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu acho que é importante a sociedade entender isso como uma forma de melhorar o equilíbrio dos poderes. Senão a gente tem uma pessoa lá que senta lá, ele acha que é Deus por 4 anos, faz e desfaz, e faz da cabeça dele, que normalmente não é o mais certo. Então a gente, não é porque tu é eleito que tu é Deus. Tu entende? Pelo contrário, ali a primeira coisa que tu vai aprender é que tu precisa de todos os teus colegas para debater contigo, e muitas vezes tu vai chegar com uma opinião que vai ser mudada. Mas o vereador, quando é eleito, pensa assim, vou poder fazer tudo. Que é o super-herói. Sim. Eu falando de mim, tá? Ele bota a capa do Zorro. Eu achei que eu abria a porta lá da Câmara e saía voando e saía um quebra-mola, né? Pintava, sabe? Achava que fazia tudo. Daí tu vai pegando o jeito. Por isso que a AVAT tem esse papel. Sabe? Papel de informar, papel de auxiliar a pessoa a ter um bom mandato. Ele não precisa se reeleger, não tem problema nenhum. Se ele não quer mais concorrer, não tem problema nenhum. Aliás, em 2020 houve uma baixa muito grande de colegas que não quiseram nem se reeleger. E esse ano também a gente podia fazer esse levantamento, porque se desapontaram, não entenderam o processo. E mesmo lá dentro da Câmara, tu só é um. Tu precisa de mais 4, 5, 6 votos para fazer uma maioria. E quando tu passa pelas 3 maiores tragédias da história da região... Cantado foram 5. E aí, bom, vocês pegaram a pandemia também, né? E, enfim, isso acaba te frustrando mais, porque tu quer ver o resultado logo, tu quer saber que tu tem o poder de fazer uma ponte subir. Rogério, o resultado é a participação. Tu entende? Não é fazer. Fazer, vai para o executivo. O teu trabalho como vereador é participar, é auxiliar, contribuir. O projeto está ruim, vamos fazer uma emenda, vamos melhorar, vamos negociar, vamos fazer uma maioria, visita os outros vereadores, sabe? Sai do lugar comum, que nem diz o Leandro, sai daquela zona de conforto. Não, eles que vêm atrás de mim. Sabe, ir atrás de secretário. Hoje de manhã eu estava falando com um secretário por telefone sobre um projeto que a gente tem lá em Encantado. Entende? Então, participar é o resultado. E tu sabe que antes, quando a Daya estava falando de todo o processo da AVAT e essas coisas, me veio à cabeça um amigo meu que me disse que vai se candidatar na próxima eleição. Ele falou, nas próximas eleições eu vou para vereador. Eu fiquei, mas como assim? Tu é maluco? Que bom. O cara é mais novo que eu. Olha o teu julgamento, Rogério. Lógico, eu tava brincando assim, mas... falei, cara, tu gosta disso? Ele falou, eu gosto. Sério, é tão raro alguém. Temos que instigar esse cara aí. E então, isso que a gente precisa trabalhar em depois, novas lideranças, tu entende? A AVAT já pega pessoas que, até para trazer essa coisa de mais mulheres para se candidatarem, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente está aqui falando, mas as mulheres não se candidatam. Tá, mas talvez elas nem entendem o que um vereador faz e nem entendem como também tem um lado legal, o lado bom da política, que é o que o Leandro antes falou, que não é só coisa ruim. Pelo contrário, tem muita coisa boa, tem muito resultado legal que um político traz para si próprio mesmo, para sua comunidade, né? Então, assim, aí fica a minha dica para vocês, levar pro outro lado, não só pra galera que tá lá dentro já, mas pra... A escola do legislativo, né? A escola do legislativo. Que a gente pensa. E na verdade, assim, ó... A escola legislativa da UVB, né? Essa. Sim, mas nossa ideia era anterior. Era criar uma, mas enfim. Faltou perna. Faltou recurso. Perna e recurso, né? Você também precisa de recurso. Mas a gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, a gente trabalhou lá em Cruzeiro também com as escolas.
E aí tu chegava e perguntava, você sabe onde é a Câmara de Vereadores? Não! Aquela entrevista de vocês foi o reflexo, antes das eleições, foi o reflexo da compreensão as pessoas não sabem praticamente nada. E é isso que a gente também precisa mudar, sabe? Porque talvez se eu souber o que acontece dentro de uma Câmara, qual é a minha função, talvez o Rogério vai querer se candidatar a vereador na próxima eleição. E é esse trabalho que a gente precisa fazer, que a VAT faz sempre digo, fortalece o poder legislativo, que tu fortalece a comunidade, que tu faz as pessoas entenderem a importância de estar sentado naquela cadeira. Porque eu sempre digo, o aprovo e o reprovo que tu dá lá em cima de um projeto, ele tem uma diferença tão significante na vida das pessoas que talvez não seriam qualquer um que hoje, né, se colocaria à disposição para concorrer. Tudo de bom e tudo de ruim que acontece numa cidade passou pela Câmara, a responsabilidade em algum momento, né? Câmara. Nada acontece por acaso nas cidades, elas têm que passar pelas câmaras. Eu acho que essa questão que o Diego falou de contribuir, de participar, talvez essa seja a missão mais bonita do vereador e a mais fundamental, e as pessoas acabam... Tem uma expressão em inglês que diz que tu fica bêbado com poder. Então o poder te embebeda. Se tu achar que tu é um super-herói quando tu entra na Câmara, é porque tu tá sentindo essa sensação de nossa, eu posso tudo, agora eu passei aqui. E na verdade isso aí é nada, isso pelo contrário, isso é o teu inimigo. O teu amigo, na verdade, vai ser tu conhecer a realidade do teu município e saber que tu consegue agir e melhorar ela, né? E a experiência também, né? Porque com o passar do tempo também, tu vai entendendo se realmente tu quer aquilo e tu percebe que tu pode fazer a diferença na vida das pessoas. É só a experiência, só o tempo também que vai te mostrar. A questão da participação no início do mandato, né? É uma coisa que tu vai aprendendo, sabe? Eu escrevia os discursos, sabe? Eu tive Eu também. Eu fiz uma online no YouTube ali, vi um negócio, se tu não sabe como começar, escreve. Tutorial, é sério? Qual é o problema? Sabe, bicho, passei 6 meses escrevendo os discursos. Quando a gente vai dar uma aula, tem professor aqui, os dois professores, tu não prepara, tu não faz o plano de aula. É isso aí, cara. Qual é o problema? Agora, às vezes, eu só faço os apontamentos ali que eu quero falar, né? E mesmo assim, às vezes, tu não consegue falar de tudo. Mas a ideia sempre é tu te preparar para chegar lá, ou pelo menos chegando lá, se preparar para continuar lá. Não necessariamente para ser reeleito, mas para fazer os 4 anos. A evolução, ela é nítida, né? Em todos os vereadores nesse mesmo sentido, muito, assim. Muito. No começo tinha que escrever até a vírgula que eu ia falar. E agora, realmente, tópicos ali, tu vai desenrolando, porque também tu entende um pouco mais sobre o que é que tu tá... Por exemplo, assim, a primeira LDO que eu votei... Exatamente. Não saber o que era. A última agora, quando a gente já conseguiu até umas alterações, dá um desmaio no vereador, né? Fala em PPP, dá um desmaio no vereador. Ano que vem tem PPP. E é o grande problema ali, ó. Tu vai ver, ano que vem vão ter que votar o primeiro plurianual. Tem que lembrar que no orçamento vai ter que ter defesa civil, né, dessa vez. Que não existe nos municípios, né? Mas, Rogério, outra coisa que eu vou te contar dos vereadores, se tu deixar, eles nunca mais param de falar. Por isso que falta tempo pro Diego, falta tempo pra Dai, falta tempo pro Mariante, falta tempo pra Vanessa. O tempo todo que der não vai chegar, eles vão fazer apontamento. E se tu não encerrar, eles vão continuar falando. Quando a gente acertou, Rogério, sobre a VAT, viu? A gente já cortou ele. Quando a gente acertou, a gente tinha essa ideia, na independência do legislativo, eram 3, 4, 5 itens, né? A ida para a comunidade, levar o legislativo para a comunidade, né? A escola do legislativo, né? E biblioteca, enfim, online, que seria o site, que era outra coisa. E a gente acabou... Acho que a gente foi bem nisso aí, né? Fomos bem, tá aí. Nós estamos aí, vencemos essa batalha. A gente se aproximou das instituições, ocupamos as nossas cadeiras. Hoje, por exemplo... Triplicamos o número de câmaras filiadas. Estamos sendo convidados para participar, exato, né? Hoje de discussões. o Vale debate o quê? Um anel viário que vem sendo discutido... Que já vem sendo discutido há tempo, né? Agora ele ganhou força. Exatamente, porque hoje a gente está... O cano da rodovia está entupido também, né? É que quando a gente anda um pouquinho, assim, o Diego, que é bem viajante, conhece a Europa, e olha, vamos falar num ponto crucial. Quantas pontes nós temos no Rio Taquari? Meia! Pelo fluxo, nós temos meia. Tu pega em Paris, tem 50 pontes fazendo a travessia ali do Rio Sena, uma em cima da outra, e nós aqui, com essa
esse único acesso para o Vale, né? E agora que a gente foi se dar conta disso, mas esse é um trabalho também dos vereadores. Mas a gente vem, né, se aproximando aí das outras instituições, participando dos debates que antes nem convidados éramos direito. Agora, mas nós começamos a nos convidar, né? Isso foi um ponto. A gente começou a se convidar. Nós queremos estar em tal coisa. Não, com o governador. Não, nós vamos também. Nós vamos também. Nós vamos a Brasília, nós vamos também. Nós vamos no Codevate, nós vamos também. Isso aí, a gente participa de tudo que tiver. Aliás, a gente está indo então para nossas considerações finais, e tu tocou bem no ponto que eu queria encerrar o nosso bate-papo de hoje falando, porque eu acho que não tem como a gente desconsiderar o que foi, o que tem sido a nossa vida no Vale desde setembro para cá, né? Então a gente pouco falou de enchente hoje, acho que também já muito está sendo falado, mas pouco tem sido feito. Então, para mim, o mais frustrante de tudo, de olhar para trás, é saber que a gente está ainda dando passo de formigas, a gente está mantendo as mesmas ações, né? Porque aquela história de o verdadeiro louco, ele fazer repetidas vezes a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, assim, a gente passou pela maior tragédia da nossa história agora, meio ano atrás. Eu fui estudar, eu fui atrás disso, eu comecei a dar uma surtada e comecei, cara, não é possível que no mundo todo é assim. E aí eu fui estudar como a Holanda fez, que é a maior referência talvez, como Tóquio, né? Japão tem um know-how de deslizamento. Então, lá em Tóquio tem praticamente uma cidade subterrânea para a água descer. Curitiba, aqui do lado. Curitiba não sofre mais com enchente há muitos anos, graças a um político, né? Graças a um governador, que ele fez só o papel de intermediar. Ele só usou o relacionamento e ele conseguiu fazer todo um projeto. Blumenau, enfim, tem tantos exemplos e no Vale a gente não tem feito nada. Me desculpem, prefeitos, mas a gente não tem feito nada. Vamos fazer em a comunidade começou a la louca construir ponte para lá e para cá, que eu sou totalmente contra. Ponte Pinguela. Que bom que fizeram, que bom que a gente tem como se locomover de Lajeado para Arroio do Meio. Mas a hora que der treta numa ponte dessa, como já tem dado, acho que um de vocês lá que começa uma ponte e ir embora, quem vai se responsabilizar? Entendeu? Eu tô vendo ponte que eu não sei quem foi que assinou, né? Exato, é trabalho de poder público isso. E assim, não está sendo feito Não critica a nossa ponte de containers. Que foi essa? Eu não disse que foi essa. Senti uma indireta. Algum engenheiro assinou, né? Eu acho. Foi a direta. Não, e assim, pra que engenheiro? É só pra passar por cima. É louvável a comunidade pegar isso. Agora, não é trabalho da comunidade isso. Existe o poder público para isso. O responsável, né? Eu acho que assim, ó, quando tu vai olhar, o pessoal veio para cá em 1825, 1830, sabe? E eles faziam ponte de pau, de madeira, cortavam a árvore lá, planeavam um lado, pregavam aqui e ali, e é isso que nós temos que ter de novo. Autonomia nesse sentido. O poder público, como ele cobra muito de nós, ele tira muito do nosso bolso e da economia para si, ele tem que nos devolver essa autonomia. Por que não pode fazer ali ponte de eucalipto, bicho? Vai lá, vocês fizeram, foi vocês lá também? A gente fez Pinguelas e fizemos 2 pontes de madeira, uma com containers embaixo e a outra só com os planchão ali. Isso aí, com planchão. Entende? Então, mas aí se cai uma ponte dessa com um ônibus em cima e morre 20 crianças... Não morre, não vai, não é assim. Era existente. Bom, enfim, esse vai ser um debate... Metros, né? Isso é um debate de anos. Quem convidou o Diego para essa conversa? Eu convidei vocês para entrar na parte. Mas então eu provoquei esse assunto para a gente fazer o desfecho, então, e principalmente falando sobre o trabalho louvável que vocês têm feito. É um trabalho que eu amo, o trabalho são pensados a longo prazo. É um trabalho que realmente talvez é para 2100, para vocês realmente verem o verdadeiro resultado que isso vai gerar. Esse peitaço que o Leandro puxou à frente dando, é uma coisa que muitos e muitos anos, é uma sementinha que foi plantada e ela vai ser colhida daqui a muitos anos, se Deus quiser, mais pessoas vão fazer como vocês dois e falar, daí que é PP e que é PT. Talvez a gente vai voltar ao normal, porque o normal era isso. O normal é isso, né? Eu e o Diego somos os normais. E se relacionar tranquilamente sem pensar nisso. Enfim, então assim, a consideração final de cada um de vocês sobre isso, sobre o que tem sido o trabalho de político, de alguns reeleitos aqui, alguns não, alguns pularam fora, mas como tem sido então esse ano agora, esse último ano, e o que vocês esperam para frente com a VAT, sendo vereador, sendo fora, se tem projeto de se manter na política ou não. Então é isso. Ô, Vanessa, vamos daqui. Vamos começar lá, daqui. Os dois vão ficar na gestão e nós não, né? Pode ser, né? Começar aqui
Acredito que um dos itens que a gente acabou não comentando da AVAT é a questão da informatização, né? Essa semana eu e a Daya conversávamos ainda de informatizar melhor as câmaras, né? Claro, a gente sabe, como já foi falado, algumas câmaras não têm sede própria, não tem isso, não tem aquilo, mas essa qualificação também no trabalho do vereador para tornar isso mais ágil, mais rápido, que nem posso dizer assim, como eu trabalho aqui em Lajeado também, muitas vezes, enquanto que eu era presidente, eu tinha algo para assinar, a nossa secretária me enviava, eu fazia a impressão, ou já assinava digitalmente ali, já enviava de volta para ela, e as coisas aconteciam, né? E às vezes, claro, alguém que não lida tanto com a tecnologia, ou vai ter uma maior dificuldade. Mas é assim que as coisas também estão acontecendo no mundo de hoje, digamos assim, né? Então é algo para a gente estar pensando quanto a AVAT também para os próximos anos, né? Então, só fazendo então o comentário final, eu desta vez não quis ir à reeleição, não por desgosto ou por não ter feito um bom trabalho, mas sim pela logística da vida, né? Às vezes, como o Leandro já falou lá no início, alguns ciclos iniciam, outros se encerram e talvez sejam até logo. Estou feliz pelos 4 anos que eu tive, ainda temos um mês aí pela frente. Tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, tive outra colega mulher junto nesses... ela acabou se afastando, então ficou 2 anos somente. Então eu era sozinha ali no meio. Vou te dizer que não foi tão fácil assim. Mas eu me mantive firme, forte, enquanto que eu fui presidente, consegui também fazer algumas mudanças ali dentro. E é isso, é colocar a cara a tapa e cada dia uma nova experiência, cada dia uma nova postura, mas deu tudo certo. E claro que eu convido mais mulheres a fazerem parte. Agora, para o próximo mandato, nós teremos 2 mulheres também em Travesseiro. Primeiro mandato delas, então também já me deixei à disposição para estar auxiliando-as, né? Então é isso, né? Muito bom, foi muito bom fazer parte disso tudo e desejo sucesso, né, aos colegas que vão continuar e quem sabe mais à frente a gente não esteja retornando a esse mundo que eu sempre digo, a política é o que nos rege. Então a gente precisa dela, quanto mais a gente entender dela, mais próximo a gente vai estar e, consequentemente, mais mudanças a gente vai ter para melhor. É isso. Agora a Vanessa deu uma aula, né? A professora Vanessa aí. Mas eu sou muito grato à AVAT, né? Eu sou grato à AVAT, eu sou grato ao grupo que a gente conseguiu formar. Foi um grupo que nos deu condições de trabalho, né? A gente não pode também ser ingênuo de dizer que nós fizemos a gestão mais difícil da AVAT, né? Nós pegamos pandemia, nós pegamos uma das piores secas do estado do Rio Grande do Sul e nós tivemos, sem dúvida, as piores cheias, as piores catástrofes do Brasil. Aconteceram aqui no Vale e isso foi na nossa gestão. E a gente sabe o quanto isso foi difícil e a gente sabe o quanto a gente trabalhou e a gente é muito grato também de conseguir colocar as ideias em prática. Só a política coloca as ideias em prática. Por isso que esse teu amigo aí que quer participar, ele tem que participar da política, ele tem que estar lá, porque às vezes a gente se omite, não quer participar da direção de uma instituição, não quer participar da política, não quer participar da escola. Tu tem que participar. É ali que tu coloca as tuas ideias em práticas, boas ou ruins. Eu também quero fazer um agradecimento especial aqui ao Diego, que me convidou para participar, né, e que me deu a oportunidade de estar junto aqui. Eu aprendi muita coisa com o Diego, né? Aprendi bastante coisa com ele, e uma das coisas que eu levo importante é que ele diz que todo projeto é bom, todo projeto que chega na Câmara é bom, desde que a gente trabalhe em cima dele, porque o projeto ele chega na Câmara, e aí que o vereador entra, né? Aí que o conhecimento do vereador entra, aí que ele entra naquele momento de construir em cima, de melhorar, de tirar algumas coisas que ele acha que não é importante, e que a AVAT siga se fortalecendo. Que a gente venha nesses próximos 4 anos aí, termos bons presidentes, pessoas que fazem a boa política, né? Porque a política é feita de pessoas e pessoas que fazem as boas políticas. Infelizmente, eu não devo estar dentro do processo, né? Porque eu concorri à reeleição lá em Taquari, não me reelegi, né? Isso é um processo, isso é um ciclo aí, né? Que a gente... O Diego trouxe algumas coisas ali, mas o que é importante na eleição, Rogério, quando alguém te disser diferente, tu fica com a pulguinha atrás da orelha. Quando tu não te elege, a culpa é tua.
A responsabilidade de não me reeleger foi minha. Não é do A, nem do B, nem do C, nem do terceiro. É um trabalho, é uma constância. Talvez naquele momento eu não consegui chegar nas pessoas como tinha que chegar, da maneira certa, no momento certo. Então isso é uma responsabilidade que a gente tem. Mas eu sou muito contente com a minha ação política, com a minha participação política e estou à disposição para ajudar no que for necessário, tanto no meu município quanto aqui no Vale, porque eu gosto muito da política e acho que participo e que desenvolvo uma boa política. Foi bem, Leandro. Foi bem, hein? Bom, a VAT para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu, quando me elegi vereadora, entrei com o intuito de vamos mudar o mundo, né? E entrei na Câmara e vi que não era assim que funcionava. E a associação me deu a oportunidade de conhecer, né? De adquirir o conhecimento necessário para tu conseguir evoluir no mandato e entregar um trabalho de resultado. Os meninos aqui, quando me convidaram para ser presidente da VAT, como eu disse antes, não queria aceitar o desafio, mas o Leandro me dizia muito, capaz, vai lá que tu consegue. Aceitei o desafio e realmente para mim também foi algo que agregou muito na minha vida enquanto vereadora, me abriu uma oportunidade de conhecer pessoas e de estar presente em diversos debates a nível regional, o que mudou também a minha maneira de pensar sobre diversas situações. A gente debateu o Free Flow, né, que é algo latente que vem, essa pauta volta agora, vai no próximo ano ser refeita essa situação e a gente tem que estar lá, em especial, né, Encantado e Cruzeiro, porque nos atinge diretamente. E a gente levar isso para os nossos vereadores também para estarem lá. Nós precisamos estar imbuídos nos debates regionais. E a VAT traz isso. Porque, querendo ou não, a minha vida em Cruzeiro, ela não é só em Cruzeiro. Ela é em todo o Vale do Taquari. E se o Vale vai mal, a gente vai mal. Então, nós precisamos pensar de forma coletiva. E a VAT vem para isso. A gente está se organizando agora para os próximos 4 anos. Já estou lançando a minha chapa. Estaremos lançando novamente, né, Diego, uma chapa, tentando agregar aí novos colegas, porque a nossa ideia sempre é trazer pessoas de vários municípios, são vereadores, além do pluripartidarismo, a gente contempla a região alta, a baixa, e a gente tenta colocar o número de homens e mulheres que tem aí um equilíbrio. Então, a VAT, para mim, só somou na minha vida enquanto vereadora e acredito que seja a minha missão de disseminar isso para os próximos vereadores que estão por vir, levando para eles o conhecimento e mostrando que o Poder Legislativo é um poder independente, um poder que tem autonomia e que consegue entregar um trabalho de resultado se ele for melhor qualificado. Muito bom, Diego. Pois é, né? Fazer um parênteses antes, dizendo que a nossa catástrofe de maio não terminou. As encostas, claro que vocês vivem aqui na parte baixa, mas as encostas continuam caminhando, sabe? E isso não tem parado. A gente vê o Morro Gaúcho ali, vindo de Encantado a Lajeado, que é mais fácil, ou passando entre a Roca Salles em direção a Colinas, tu vê muitos novos deslizamentos. Então ainda está evoluindo esse impacto que aconteceu. E nós temos que estar preparados, nós temos que preparar o vereador e nós temos que denunciar e falar disso. Para ter uma noção, Rogério, o meu bisavô foi vereador. O meu avô foi vereador. Meu pai foi vereador. Sabe? A gente tem na Encantado uma vida... Minha mãe foi candidata a prefeito, né? E meu pai foi candidato, sabe? Todo mundo lá se meteu nisso. Mas a gente viveu dentro da família a política, a boa política. A política com honestidade, a política com caráter, com determinação em fazer coisas boas e melhores. E mesmo assim a gente tem a nossa vida em separado. Eu sou profissional, já tenho 25 anos de profissão, eu sou dentista. E a gente consegue, fazendo a boa política, completar aquilo como uma forma de gratidão à comunidade. A gente teve ontem, lá em Encantado, as homenagens aos cidadãos honorários,
E, sério, foi muito legal. Foi muito legal porque as pessoas diziam isso. Eu agradeço a Encantado. Recebendo esse título, eu me sinto mais encantadense, entende? E no fim nós pensávamos, não nós que agradecemos, tu tá aqui e escolheu a nossa cidade para morar. Sabe, uma coisa tão pequena para um vereador fazer, que é aprovar uma lei de indicação cidadão honorário, que é uma pessoa que nasceu em outra cidade, e daí tu convida ela a ser também da tua cidade, então encantadense, enfim. E que a gente não dá a dimensão do impacto na vida de uma família. É muito legal. E a VAT, cara, sabe? A minha ideia de participar da VAT, criar uma VAT diferente, foi pela paixão que eu tenho pelo Legislativo. O Legislativo, para mim, é o poder que move a comunidade, que repercute a comunidade, que faz com que a comunidade participe do dia a dia. Sabe? E o vereador, para mim, quando eu via que a gente passou um período, a nossa família passou um período fora da política, a gente via que eles viviam numa bolha. Então, a gente queria fazer... Eu quero sempre levar essa coisa de fazer com que o Legislativo volte para a comunidade, volte para a sociedade, reflita sobre os problemas da sociedade e também repercuta nesse sentido. E, então, eu sou apaixonado pelo Legislativo. E quando eu fui candidato a deputado, foi muito importante, né? Fiz poucos votos, enfim, mas para mim foram significativos, porque eu me dei conta que daqui a pouco tu passava de uma ponte e estava em outra cidade. E isso não é nada. Não é nada. É ter uma bandeira diferente, um nome diferente, mas daqui até ali, quando chove, chove ali também. Quando dá seca ali também. Quando não vem um caminhão, é porque também não vai lá. Tu entende? Quando dá uma enchente, é um monte de cidades que estão... Então não é um problema só meu. Quem sabe ali em Travesseiro, ali em Cruzeiro, ali em Taquari, eles já não têm uma solução. Nós temos que conversar mais sobre isso. Então a VAT, fazer uma associação forte, fazer uma associação participativa e que realmente, né, proponha coisas boas, é tudo. Tanto que quando a gente viu aquela situação da ANVAT ser dividida em AMAT e ANVAT, eu disse, não, a AVAT vai ser igual, porque alguém tem que falar em conjunto. E os legislativos, os vereadores, que é uma coisa que o Leandro sempre fala, é o poder político mais perto da pessoa. É difícil tu achar o teu prefeito, sabe? Tu conhece o Marcelo, enfim, ou a Glaucia, mas é difícil numa cidade grande que nem essa. Agora o vereador, às vezes ele mora do outro lado da rua. Então tu vai lá. Então, essa que é a representatividade que a gente tem. E a importância da VAT ser unida, a região alta e a região baixa, é para continuar a ter um ponto de ligação, onde a ligação mais acontece no vereador, na Câmara de Vereadores. Então, mostrar para o vereador esse poder, olha, se a gente ouvir tudo que foi falado aqui, a gente quer acordar o vereador para aquele poder que ele tem. Nós damos posses por executivo, já notou? O primeiro poder da Constituição é o legislativo, ele que dá posse para todos. Porque, digamos, atavicamente, historicamente, era assim, era a Câmara que julgava, era a Câmara, a sala onde se discutia, a Câmara de Comércio, onde se negociava, isso, era lá. Então, a cidade vivia ali, ao redor da Câmara. E com o tempo que foi sendo diminuído esse papel do legislativo, principalmente depois das ditaduras que houve no Brasil, que foi a do Getúlio Vargas, a maior ditadura, ele concentrou o poder, ele destruiu a federação e concentrou o poder no executivo. Então, essa paixão, essa vontade de fazer com que a gente entenda que o meu problema é o teu problema, da minha cidade e da tua, sabe? É o que mais move e tem o maior objetivo da VAT se entender como um vale mesmo, onde tudo acontece para todos, da seca para aqui, da seca em Venâncio, da seca em Santa Clara, da seca em Cruzeiro, da seca em Travesseiro. Entende? Uhum. Então, é nesse sentido que eu acho, e sou muito grato aos nossos amigos que contribuíram também na VAT, o Jonas Caron como advogado, o Fábio Guiche como advogado, ajudou muito, o seu Ivo de Oliveira, que quando começou a VAT era ele que capitaneava, era o nosso diretor-geral. Daí, durante a Covid, ele acabou se afastando. A Márcia também, uma das primeiras funcionárias da VAT, né, lá de Encantado. A Ana Paula
que nos ajudou muito no primeiro e segundo ano, indo até as câmaras, visitando vereador por vereador, falando, sabe? Foi muito importante para gerar essa credibilidade, né? A Fernanda também, que tem nos ajudado bastante ultimamente, né? Então, a ideia é de equipe, sabe? De trabalhar junto, o JP, né? Que é o nosso, fazia os cardzinhos, né? A gente tinha assessor de mídia. Cara, isso, a gente não faz nada sozinho, né? E, em especial mesmo, pela lealdade, pela amizade. Cara, eu só tenho a agradecer ao Leandro, sabe? Aquele ano realmente foi muito difícil para mim, foi o primeiro ano que eu fui presidente. Foi terrível mesmo. Mas eu acho que, com a contribuição do Leandro, e, enfim, ele encontrou a Daia, deu o maior apoio, teve o feeling, né? Bateu a visão. E a Daia também com a Vanessa, né? A gente sabe que é um projeto. Esses 4 anos que vêm, nós vamos tentar fazer de tudo para manter esse projeto. E esse projeto vai se fortalecer, esse projeto vai ser melhor para o Vale, além de ser melhor para o vereador e para a população. Eu que agradeço muito pelo espaço que vocês deram aí. Imagino. Só agradecer a vocês, então, parabenizar pelo trabalho. Pelo tempo que tiraram de estar aqui e se abrindo, falando com a comunidade, não é comigo que vocês estão falando, é com a comunidade de cada município e do Vale. Eu acho que não tem nem palavras para descrever esse momento aqui, só gratidão mesmo, porque dá uma luz de esperança no fim do túnel, assim, quando a gente acha que a política realmente não tem mais nada de ruim para acontecer, acontecem coisas péssimas, mas tem um outro lado, que são pessoas como vocês, que claramente amam o que fazem e tentam melhorar a situação e melhorar a vida de vocês. Então, obrigado mesmo pelo trabalho de vocês e pelo tempo. E era isso, fechamos aqui, então. Valeu. Rogerinho é convidado hoje e em breve batemos mais um papo ano que vem, mas a gente quer o Leandro junto, não interessa, a Vanessa também, não adianta, vocês não vão fugir, se a gente fizer mais um bate-papo, eles têm que estar, não é isso? Eles não vão fugir, né, Dai? Não, a gente não deixa. Então bora lá, fechamos aqui e até a próxima.